voltando com mais uma Realidade Sem Censura e mudando um pouquinho o rumo. Então, pelo fato de ter líderes religiosos na política, na opinião de vocês, vocês acham que a culpa sai do opressor para ir para o oprimido? Porque, assim, o opressor, o homem, claro, e o oprimido, a mulher. Se isso implica. Tem líderes religiosos na Quando política. tem líderes religiosos na política, assim, isso implica em que a culpa vá para o oprimido. Sim. O homem é a cabeça da mulher. Isso está na Bíblia, para quem quer ver. Pode, fica à vontade. Já tá ouvindo, tô ouvindo minha voz. Eu acho que isso tem a ver, sim, não só líderes religiosos, como os partidos conservadores também. Se a gente for ver quem aprovou esse projeto, a gente não vai ver o PSOL, a gente não vai ver o PSTU, a gente não vai ver o PCB, a gente vai ver o quê? O PMDB, a gente vai ver o PSDB, o DEM. Os partidos mais sujos e mais corruptos e que menos têm política para as mulheres são os partidos que aprovaram esse projeto. O que me leva a pensar que esse projeto ele não tem o potencial, né, fortalecedor da mulher. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem que ser a favor de medidas paliativas e medidas afirmativas, eu concordo. Aquelas que vão ajudar a fortalecer a mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ou as creches, ou legalização do aborto. Essas leis ajudam a fortalecer a mulher, ajudam a tornar ela uma pessoa mais independente e a combater o machismo. Agora, quando você simplesmente tira a mulher do seu espaço e coloca ela num outro espaço, em que ela é segregada, isso não fortalece a mulher de forma nenhuma. Esse debate nem é feito com ninguém. Quando a gente fala, eu acho que que o vagão rosa promove o debate, eu não sei se eu concordo, honestamente, porque a única coisa que acontece é literalmente você pintar um vagão de rosa e colocar anúncio do Dermacide dentro. Não tem nenhum tipo de debate sendo feito sobre isso. Nenhum mesmo. Não tem... se você for ver dentro do próprio vagão rosa que existe no Rio de Janeiro, por exemplo, é tudo propaganda, é tudo pintado de colorido, entendeu? Não existe, junto com o vagão rosa, nenhum tipo de potencial emancipador da mulher, nenhum tipo de potencial fortalecedor da mulher. Acho que também isso tem a ver com quem que escolheu essa política para as mulheres. Não foram as mulheres. Não é que o movimento de mulheres pediu o vagão rosa, não é que as mulheres, mesmo que não sejam feministas, pediram esse vagão. Ninguém pediu esse vagão, ele foi colocado goela abaixo pelos partidos mais conservadores que a gente tem hoje no Brasil. Inclusive, tem gente que gosta de falar que é uma vitória do movimento de mulheres, né? De forma nenhuma isso é uma vitória do movimento de mulheres. Inclusive, eu acho que está muito mais para um retrocesso do que para uma vitória. Também quando a gente fala de segregação, né? A gente fala, eu não acho que essa medida segrega porque a mulher já é segregada. Aí se você tem uma medida, você já tem uma realidade onde a mulher é segregada do espaço, aí você coloca uma medida onde ela é um pouquinho mais segregada, por que ao invés disso a gente não faz medidas em que ela vai se sentir menos segregada, onde ela vai ser ensinada a ocupar mais o espaço público, onde ela vai ser ensinada a estar cada vez mais ao lado dos homens no espaço público, entendeu? Eu acho que a realidade de ser segregante não significa que a gente precisa de medidas mais segregadoras ainda, para combater a segregação. Isso não faz sentido nem do ponto de vista da lógica mais simples. Assim. Isso é uma coisa. Mas enfim, são várias coisas. Eu vou deixar as meninas responderem e depois a gente volta. Você quer falar alguma coisa, Alice? A Ju também, né? Ju, nada. Não, porque é difícil, porque assim, na Capitolina a gente não tem posicionamento político das coisas. Então, eu falaria mais como pessoa mesmo e eu tenho muito acordo com o que a Isa tá falando. Isso. Sobre a pergunta, você pode repetir, na questão das religiões, se isso influencia a manutenção e reprodução da opressão e da culpabilização do oprimido. Enfim, na política hoje, aqui no Brasil, a gente sabe o quanto que as mulheres não estão representadas nos espaços institucionais, enfim. A maioria dos parlamentares, dos nossos representantes são homens e por isso a gente quase não tem políticas públicas para as mulheres e as políticas públicas que tem não são tratadas com prioridade, né? Mesmo nós tendo uma presidenta né, que é mulher, isso, o funcionamento e a aplicação da Lei Maria da Penha, enfim, ainda é muito restrito por conta do pacto que existe com os setores conservadores, né, da nossa política.
E acho que, bom, voltando um pouco do que já foi dito, só recolocando assim a opinião do Juntas. E também uma colocação aqui que eu acho que é importante fazer, que esse debate também serve de acúmulo para o nosso coletivo. Como eu disse no início, a gente ainda não tem um posicionamento, né, em relação ao tema. O que a gente está expondo aqui é o acúmulo da reunião que nós fizemos recentemente. Mas que é isso, nós não entendemos, né, o vagão como uma vitória do movimento feminista, nem algo que foi concedido, né? Acho que o poder público encara essa medida como um fim em si mesmo. As limitações que ela tem é justamente pelo fato de não termos mulheres, né, na elaboração dessas políticas, mas que a gente vê aí eu acho que esse próprio tema já levantou a questão sobre o assédio, e eu acho que sim, é uma constatação de que o assédio existe, né? E agora a questão da culpabilização, enfim, com ou sem vagão, a mulher vai ser culpabilizada pelo assédio, e eu acho que, bom, a Cacau pode complementar se ela quiser. Dá pra puxar um pouquinho? Então, gente, é isso que a Luana falou. Com ou sem vagão, a mulher vai continuar sendo assediada. Vamos supor que todas as medidas que o movimento feminista reivindica, como mais frota do metrô, que não haja superlotação, que tenha um efetivo de segurança feminino, que tenha postos de denúncia, a mulher vai deixar de ser assediada? Não. No sistema capitalista, a gente não acredita que que o machismo vai acabar. Então, o que a gente vai fazer? Enquanto as mulheres estão sendo oprimidas todos os dias, a gente vai ficar em campanhas de conscientização, que são necessárias, óbvio que são, mas a gente não pode esperar que o Estado vá fazer isso. É óbvio que vai ter propaganda do dermacídio. A gente vive num sistema capitalista. É óbvio que no vagão para as mulheres não vai ter campanha de conscientização que visa combater o machismo. A gente não está num Estado onde as políticas para as mulheres são as prioridades. A gente não está nesse Estado. Mas a gente está num Estado onde tem mulheres traumatizadas. A gente está num Estado onde diversas mulheres não usam metrô. Você conhece alguma? Eu conheço várias que deixaram de usar metrô porque não conseguem usar metrô porque se sentem assediadas. O vagão rosa não é a solução. Não é mesmo, não é nem vitória, gente. Não é. Mas a gente não acha que seja segregação também. A gente acha que é a inclusão dessas mulheres que não usam mais metrô porque elas têm medo de ir pro metrô. A gente acha que é a inclusão dessas mulheres que vão pensar, agora tem um vagão rosa onde eu não vou ser assediada, onde eu não vou ser minimamente encoxada, porque é o que acontece com todas as mulheres que pegam o metrô cotidianamente. A gente não acha que seja a solução, a gente não acha que o vagão rosa vai acabar com o machismo, a gente não acha que o vagão rosa vai acabar com o assédio, mas a gente também tem que pensar em medidas de proteção dessas mulheres. E quais são essas medidas de proteção? Continuar deixando elas no metrô lotado, porque, gente, quando é que o metrô vai deixar de ser lotado no governo do PSDB que não está investindo em metrô? Não pode falar de partido? Não, poder pode. Pode, só não defender, pode entendeu? fazer algum tipo Mete o pau aí, de... Menos Nunca meter o pau, pode. Pode meter o pau à vontade. Tá, o governo do PSDB está há 20 anos no poder. Eles investiram em... Pode, fala de tudo. Tá. Eles não investiram em 20 anos no metrô. A gente tem o metrô lotado, as mulheres estão sendo assediadas. É o mesmo governo conservador que aprovou o vagão rosa, a gente concorda com isso, que não é a medida mais efetiva, não é mesmo. Mas é um momento da gente ficar cada vez mais dividida, porque como eu falei, se 74% das mulheres estão a favor desse vagão, é porque elas sentiram tanta opressão, todas as mulheres já foram assediadas no metrô, que elas estão precisando de alguma medida urgente. E a gente acha que esse vagão foi a medida urgente que o governo conservador encontrou. E que as mulheres estão aprovando. É o momento da gente conversar com as mulheres, gente. Não é o momento da gente falar, olha, vamos fazer assim? Vamos fazer campanha de conscientização, a gente espera acabar o machismo no mundo, aí você vai ter um lugar onde você não vai ser oprimida, onde você não vai ser assediada. Elas estão pedindo, elas estão concordando, na verdade, que haja esse espaço onde elas não vão ser assediadas.
Então, a gente tem que começar a debater com essas mulheres, colocar os nossos ideais, sim, só que a gente não pode privá-las de se sentirem seguras, se sentirem protegidas num vagão que, no momento em que elas concordam. Quer completar, Lu? Você... Entrando um pouco no que a Isa já tinha falado, para reforçar, né, a nossa linha política, do porquê que a gente... entrando um pouco no que a Isa tinha falado também, né, para reforçar sobre por que a gente é contra o vagão rosa, que nem ela falou, a mulher se sente oprimida, né, por isso que ela é a favor da mulher rosa, né, Do vagão rosa. Do vagão rosa. É muita coisa na cabeça, enfim, né, que a Cacá falou agora. Mas a maior parte das pessoas também se sentem oprimidas, não, né? Elas sentem medo, por exemplo, de pessoas negras que andam nas ruas. Muito, aliás. As pessoas perseguem pessoas negras dentro do supermercado, por exemplo. Por isso que elas são a favor da... Muitas pessoas, uma porcentagem altíssima, é a favor de... Inclusive eu também já fui perseguida dentro do mercado. Principalmente depois que eu fiz dread. E, enfim, a maior parte das pessoas são a favor da diminuição da maioridade penal, principalmente porque elas se sentem intimidadas, né, com a presença de pessoas negras no mesmo espaço que elas. Essa é, não, obviamente, né, como a Isa falou, não é todas as comparações têm enfim, exatamente, seus contextos, mas tá no mesmo patamar, né, de comparação. E tem uma coisa que eu acho que é importante também lembrar, que tem pessoas que não vão deixar de usar o vagão, né, tipo, não vão deixar de andar de metrô. E a maior parte das pessoas são as pessoas pobres que não têm dinheiro, que entra nessa, né, divisão de classe aí no debate feminista, as mulheres negras. As mulheres negras não vão deixar de andar de metrô, não vão deixar de pegar uma busão, não vão deixar de trabalhar porque as pessoas têm que pagar as suas contas, têm que alimentar seus filhos. As pessoas vão continuar pegando metrô e elas não vão ter a opção de ir no vagão rosa, porque o vagão rosa é um vagão. E as mulheres negras vão continuar sendo encoxadas. E as mulheres negras são as mais sexualizadas. As mulheres negras são as que estão na prostituição. São as mulheres que participam mais ativamente, né? São as mulheres que são a maior parte das mulheres prostitutas no Brasil. São as mulheres que sofrem mais assédio nas ruas. E aí, como é que fica o debate das mulheres negras nesse espaço? Também. Porque, querendo ou não, existe essa diferenciação, né? Do cabelo crespo, da mulher que é mulata do Brasil, que é a mulher, né, que é o objeto sexual do homem desde a época da escravidão. E acho que essa é uma questão importante pra gente colocar aqui também, né? E aí, a mulher branca, rica, que não quer ser assediada, mesmo no vagão rosa, ela vai deixar de andar de metrô, de trem, etc. Porque ela tem essa opção. E as outras mulheres? Como é que elas vão fazer? Vão continuar andando de metrô? Vão continuar sendo assediadas. E eu acho que essa política de não, a gente vai junto com o vagão, fazer política de educação sexual, de gênero, não sei o que lá. Não se faz uma política de educação se você separa as pessoas. Isso tem que ser um projeto contínuo, conjunto. As duas pessoas têm que ser emancipadas do machismo. As mulheres também são, às vezes, muito mais machistas, aliás. E se não for um trabalho conjunto, ela não vai ser efetivo. Não adianta só as mulheres do vagão rosa terem a consciência. Os homens também, que que estarão no vagão o normal, também tem que ter. Isso tem que ser conjunto, não se faz isso sozinho. As mulheres brancas, por exemplo, não vão entender sobre a questão das mulheres negras sem estar lutando do lado das mulheres negras. Essa é a questão que tem que ser colocada, entendeu? Acho que é isso importante. Muitas pessoas, dentro do feminismo mesmo, segregam essa discussão. E essa discussão que a gente tenta, no máximo possível, também trazer para dentro do rua. E para fora do rua também, né? Que é a questão da mulher trabalhadora, da mulher negra, explorada, enfim, essas questões. Além das coisas que a Alice falou, eu só quero esclarecer dois pontos que às vezes ficam um pouco confusos. Um é que só porque a gente é a favor, só porque a gente é contra o vagão rosa e 74% da população é a favor, não significa que a gente não esteja dialogando com a população. Muito pelo contrário, tá? Tem uma articulação aqui em São Paulo que está acontecendo, que inclusive todo mundo é convidado a participar, que é uma articulação contra o vagão rosa. E a gente já fez uma série de panfletagens para dialogar com a população e para conversar. E muitas dessas mulheres estão dispostas, inclusive, a ouvir o que a gente tem para falar. Quase todas, praticamente. E mudar de opinião. Porque a partir do momento que a gente consegue deixar claro que existem outras medidas que podem ser tomadas, a realidade para essas mulheres muda, entendeu? Porque às vezes fica parecendo, assim como fica parecendo em uma série de outras políticas, que a única solução é o vagão rosa. É por isso que muita gente é a favor. Não é porque essa é a solução que as mulheres procuram, entendeu? Se você conversando com essas mulheres, você percebe que elas estariam muito mais dispostas a perseguir outro tipo de alternativa do que esse.
Não é como se a gente não estivesse dialogando com a população. Inclusive, numa das panfletagens que a gente fez, a gente notou que uma série de homens com quem a gente conversou, muito pelo contrário, não estão pensando sobre assédio. O que eu ouvi da boca de diversos homens é que precisa separar mulher e homem porque mulher assedia homem. Elas Com se um pezinho. provocam, O né? cara mostrou assim, olha só como a mulher assedia homem. Ele passou o pezinho no meu. Falei, você acha que o assédio sexual que existe no metrô é pezinho com pezinho? Ele falou, eu acho. Então, assim, não tá claro, porque a medida do vagão ele não serve para deixar claro para a população. Ele serve, e ele veio de partidos conservadores para engessar o debate, para calar a boca das mulheres, para falar, ó, você quer uma medida? Toma aqui essa medida. Se você não respeitar essa medida, então o problema é seu. O que vai acontecer, mesmo com a mulher, sei lá, se a mulher que não pode entrar no vagão rosa porque ele está lotado, entrar no outro, e ela for assediada, e não tiver um segurança que ela pode procurar, não tiver um posto de denúncia no metrô que ela possa procurar, para que vai servir esse vagão? Para ter 100 mulheres a cada 1000 que vão poder entrar nele? Aí muita gente defende, então vamos fazer assim, 50%, 50%. Também não, a gente também não defende que o vagão seja dividido por gênero. De forma nenhuma, inclusive. Acho que isso seria um grande retrocesso. E todo o custo e o trabalho que vai dar, você transformar metade dos vagões em vagões de mulheres, você podia há muito tempo estar capacitando seguranças e funcionários. Não é como... Essa é outra coisa que eu queria, deixar mais claro, assim. Quando a gente defende contra o vagão rosa, não é porque a gente está vivendo num mundo idealista em que tudo só vai passar no capitalismo, porque a gente é anticapitalista, então a gente acha que só no capitalismo a mulher vai estar de boa. Eu acho que tem possibilidades muito grandes da mulher estar muito mais tranquila agora, e não é com o vagão rosa, é com políticas públicas que não passam nem perto do vagão rosa. Inclusive, elas vão na contramão do vagão rosa. Elas falam, não, a gente quer que a mulher esteja aqui nesse espaço, junto com os homens. E é por isso que a gente capacita os seguranças, é por isso que tem postos de denúncia em todo lugar para a mulher poder denunciar. Não é simplesmente falar, não dá pra... Eu acho que é uma contradição colocar os dois juntos. Você não está incentivando a mulher a denunciar nada quando você tira ela do espaço dela e coloca ela no vagão rosa. Você está incentivando ela a calar a boca de novo. Então, como eu falei já, eu acho que não é... uma coisa vai junto com a outra de mãos dadas. Não, elas estão completamente na contramão. Eu acho que ficaria muito difícil você apoiar o vagão rosa e esperar que disso vá surgir outros tipos de políticas públicas para resolver o caso de machismo. Eu também acho importante a opinião de vocês sobre a legalização do aborto. Isso é muito importante, é uma coisa bem discutida e eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que agora a gente chegou num ponto que é consenso entre os Juntos e o Rua, né? Legalização do aborto, descriminalização do aborto. É uma luta histórica do movimento feminista. A gente sabe que... uma coisa que é importante de ser colocada. Ninguém é a favor do aborto. A gente não está fazendo apologia ao aborto, falando que as mulheres precisam abortar, ou como eu já vi um meme na internet, o movimento feminista precisa apoiar o aborto para que quando a gente veja no ultrassom a gente aborte todos os homens. Uma vez eu vi um meme assim. Não é isso que o movimento feminista está pautando. A gente precisa lutar pela descriminalização do aborto, porque... Contra os homens. Quando a gente fala da descriminalização do aborto, é a questão da saúde da mulher, é a questão de saúde pública, é a questão de... inclusive uma questão de classe. Porque uma mulher de classe média pode comprar o remedinho que aborta. Uma mulher de classe média vai numa clínica que vai onde o médico vai aceitar abortar se você pagar R$2.000, R$3.000. Uma mulher de classe muito alta vai para o exterior, onde o aborto é descriminalizado, e vai abortar com segurança. Agora, vamos falar das mulheres pobres, vamos falar das mulheres negras, vamos falar das adolescentes que às vezes não têm conhecimento em saúde pública o suficiente e fazem abortos com chás. Eu tive várias amigas na escola que fizeram isso, assim, como rotina. Eu tinha uma amiga, inclusive, que abortava todo mês porque ela achava que era normal. Ela engravidava todo mês e abortava todo mês porque ela achava que era normal, até ela descobrir que ela estava com vários problemas no útero. Então, é dessas mulheres que a gente está falando quando a gente fala em descriminalizar o aborto, onde a gente tenha medidas de saúde pública que vão garantir que essas mulheres façam aborto com segurança. Porque não é uma questão de religião, gente. Mulher católica aborta, mulher judia aborta, mulher evangélica aborta, mulher ateia aborta.
Não é uma questão de religião. As mulheres vão abortar independentemente da religião delas, se elas sentirem a necessidade de abortar. O aborto do homem é muito fácil. O homem vira para a mulher e some na vida dela no momento em que ela engravida. É muito fácil para o homem abortar, é só ele sumir. Já a mulher não, ela tem que passar por um processo traumático. O aborto não é simples assim, gente. Machuca, é violência contra o nosso corpo também. Só que às vezes a gente fica sem opção, porque se o homem vai embora, a gente não tem emprego, a gente não tem condições de criar aquele filho, a gente não está num momento da nossa vida em que a gente possa ter aquele filho, às vezes muitas dessas mulheres vão recorrer ao aborto. E muitas dessas mulheres, se não fizerem um aborto seguro, elas vão morrer. No Uruguai, o número de mortes por aborto zerou. Então, é essa discussão que a gente tem que fazer. Não é uma discussão de princípio, de minha religião não permite, tá? Sua religião não permite, mas a da outra pode permitir. Quem é ateia não está ligando para isso, mas mesmo as mulheres que têm religião também não estão se importando tanto com a religião quando a questão tange principalmente os problemas que ela vai ter na vida dela. Então, a gente é totalmente a favor da luta pela descriminalização do aborto. A gente acho que é isso. Acho que algumas coisas precisam ser faladas, assim, né? Alguns mitos, né, que existem, na verdade, sobre a questão do aborto. Mais perto do microfone. Existem alguns... Na verdade, eu vou falar principalmente de dois, assim, né? O primeiro deles, não é um mito, mas eles se complementam. O primeiro deles é que as pessoas acham que, na verdade, as adolescentes são as mulheres que mais abortam, né? Isso, na verdade, é mentira, porque... Na verdade, quem aborta, principalmente no Brasil, são as mulheres que já tiveram um filho e elas não tendo condição de ter o segundo, acabam abortando, por já não ter mais marido, né, emprego, enfim, né, toda aquela questão do capitalismo, né, como o sistema que rege hoje. E aí, quando se fala em legalização do aborto, e descriminalização também, né, com certeza, as pessoas precisam entender também que isso não significa que, pronto, agora eu vou ter um filho e vou abortá-lo. Não, não é isso, né? Tipo, não é só isso. Não é usar como método contraceptivo. A questão é que os postos de saúde hoje, por exemplo, quando uma mulher vai lá buscar camisinha, as pessoas julgam a mulher que vai lá buscar camisinha. Homem também. Principalmente, mas pra mulher é muito pior, porque a mulher é muito mais sexualizada e objetificada do que o homem, né? E aí a mulher, quando vai buscar camisinha, por exemplo, até as pessoas que estão lá servindo dando a camisinha para as pessoas, eles regulam. Às vezes não dão, porque a mulher não tem direito a ter a camisinha, porque ela não tem que transar, por exemplo, né? Não é o direito dela. Então o homem que tem que ter a camisinha sempre. E aí, quando você fala legalização do aborto e tudo mais, isso não é uma coisa que vai caminhar sozinha. Tem que ter a questão da mulher entender o corpo dela, que isso acontece muito, porque o homem, muitas vezes, coloca a mulher como... não, mas é só hoje, eu não tenho nada, não vai dar nada, você não vai engravidar. E não é isso, a mulher tem que ter. Vai ser rapidinho. Eu gosto fora. Não é isso, entendeu? Tem várias questões que precisam estar junto, que é... Olha a boca. Acontece. Mas é isso, né? Não é só a legalização. Também tem que ter... Todo mundo olha pra ela. Dentro desses espaços, né? Que a mulher deveria se sentir à vontade, na verdade... Nesses espaços que a mulher, na verdade, deveria se sentir à vontade, ela é oprimida também. Então também tem que ter essa questão da mulher ter direito ao corpo dela entender qual é, né, o que é o corpo dela de verdade, que a maior parte das mulheres não sabem o que é isso. A questão de conscientização das pessoas, de que isso não vai ser um método que, não, engravidei hoje, amanhã eu vou lá aborto, engravidei mês que vem, vou lá e aborto de novo. Não é isso que nós queremos, né? Eu esqueci. Pode, melhor, que eu já perdi a linha. Só complementando rapidinho, uma coisa que a Cacau falou é que eu acho que, acima de tudo, o aborto é uma questão de saúde pública. Sim, com certeza. Porque, inclusive, quando as pessoas falam que... não, se legalizar o aborto, a mulher vai abortar todo mês. Gente, o aborto é um dos processos mais violentos com o corpo da mulher. Nenhuma mulher gostaria de abortar todo mês. Nenhuma mulher gostaria de estar sujeita a um aborto, mesmo se fosse legal e seguro. É um processo violento contra a mulher, mesmo sendo legal e seguro. Então, não é a primeira opção de nenhuma mulher. Isso, acho que ninguém pode discordar. Isso é uma coisa. Segundo é que a gente tem que lidar com a realidade. Porque, às vezes, a gente fica lidando, tipo, não, se a gente não legalizar o aborto, não vai ter mais aborto. E a gente sabe que isso é uma mentira. O que acontece é que a gente pega os setores mais marginalizados da sociedade, as mulheres negras, as mulheres pobres, que são as que mais abortam, e elas continuam abortando, o aborto sendo legal ou não.
A realidade é essa, as mulheres abortam. As mulheres têm uma série de impedimentos na vida que às vezes não deixam ela ter uma criança. E muitas delas significam, inclusive tem a ver com os homens, né? Que fogem, como a Cacau falou. E ninguém cobra esse homem, entendeu? Mas a mulher que tá lá sozinha, tomando Citotec e parindo um feto, aí realmente é uma preocupação de todo mundo. Eu acho que Citotec é um remédio que ele causa contrações no útero. Então a mulher toma uma série de Citotecs até o 3º mês e ela espelha o feto sozinha. Isso é muito perigoso, assim como o cabide é muito perigoso. Assim como o método do cabide. fazer raspagem do útero com cabide. Ela raspa o útero com cabide. Cabide Assim como de roupa? cabide. Tem um cabide. Assim como uma série de clínicas ilegais que fazem um serviço muito barato. Um aborto legal hoje no Brasil custa R$5.000. Quem é que pode pagar R$5.000 para fazer um aborto? Também tem a questão de como a religião se mete muito nisso. Assim. E eu acho muito engraçado como isso não tem nenhum tipo de apelo científico. Cai na religião, na política de novo. De novo caindo na religião na política. Porque existe, se vocês forem procurar sobre isso, não existe um consenso na ciência sobre o que é um feto. Boa parte das pessoas defendem que o feto é... Azul, não. Uma parte das pessoas defendem que o feto é uma vida e uma parte defendem que o feto é uma célula. Ou seja, o argumento de que a gente não pode abortar porque a gente está causando dano a uma vida cai por terra, porque isso não existe consenso dentro da ciência internacional. Então, isso não pode ser um argumento, até porque nenhum tipo de argumento religioso pode interferir nas escolhas pessoais das mulheres, muito menos se isso mexe com a vida toda delas. Porque parece às vezes que é fácil, entendeu? A mulher não pode abortar, tem esse filho, você só vai ter que pagar contas para ele durante 40 anos e parar de trabalhar e começar uma dupla jornada de trabalho. Mas não existe nenhum tipo de política pública, de novo, mais um problema, que lide com isso. Tem uma questão também, né, que muita gente fala, mas você pode ter o seu filho, né, e depois você pode deixar ele num orfanato. Aí você vai ver a qualidade, o método que as pessoas que ficam no orfanato. E aí, você desacredita naquilo. É óbvio que se eu tivesse, sei lá, eu agora jovem, universitária, se eu engravidasse, se eu tivesse a oportunidade de abortar, eu com certeza abortaria, porque eu sou pobre, sou negra, não sei se nem sigo um dia, tenho na faculdade formada, vou conseguir trabalhar e ter uma renda fixa por mês. Nunca que eu faria isso e deixar uma criança no orfanato, ele vai ser uma pessoa provavelmente marginalizada, porque o orfanato não dá subsídio as pessoas não têm vínculos afetivos, né? E isso também já foi provado pela ciência que é necessário para a formação de uma pessoa. E não é isso que você vai ter lá. Você não vai ter um lar, uma família. Você vai ter uma pessoa que vai crescer e vai provavelmente, por não ter formação nela dentro do orfanato, provavelmente vai para a rua. E aí? É isso. Não existe uma política no Brasil hoje que dê subsídio para as mulheres terem seus filhos e mesmo que enfim, sabe? Não... É necessário, entendeu? As mulheres não vão deixar de fazer, as mulheres na periferia vão continuar morrendo, enquanto as mulheres ricas vão continuar fazendo nas suas salinhas, nas suas clínicas profissionais. Só uma coisa também sobre o aborto, que às vezes, a gente não fala, na questão de colocar no orfanato, eu acho um absurdo, porque a mulher tem que ficar 9 meses com uma série de alterações hormonais, se fudendo, se ferrando pra carregar uma criança no colo, criar todo um apego emocional com um bebê dentro de você pra parir e dar pra outra pessoa, isso não faz nenhum sentido. É completamente você tirar a mulher do papel dela como pessoa e colocar um papel de coisa, paridora. Não só por causa do enfim. Deixa eu só dar uma opinião. Como, inclusive, mãe, eu sou mãe de um menininho lindo, lindo, mas muito sapeca. Você é suspeita. De quase 4 anos. E antes de ser mãe e hoje sendo mãe, eu sou extremamente a favor da descriminalização do aborto. Por quê? Primeiro, eu acho que vocês falaram muitas coisas, eu vou tentar dialogar um pouco. Vocês falaram dessa coisa de que o aborto não resolve todos os problemas. Essa coisa que não é para a mulher abortar todo mês, não sei o que lá. Nós sabemos disso, porque é óbvio que se a mulher... a gente sabe que é uma violência mesmo, não é um negócio... A gravidez, para vocês terem uma ideia, a gravidez, quando a gente fica grávida, o corpo já não vê como uma coisa natural, porque o corpo também tenta expelir o bebê.
a célula, o feto, enfim. Ainda a gente tem que discutir mais cientificamente sobre esse assunto para ver qual que é o termo exato. E o aborto é uma coisa que vem de fora do corpo da mulher e retira e tal. E às vezes, muitas vezes, aliás, é necessário, porque eu acho que tem a discussão do aborto, né, da legalização do aborto ou da descriminalização do aborto, deve vir também junto com uma discussão de criação de políticas públicas para garantir, por exemplo, as mulheres, muitas mulheres que têm que fazer o aborto, elas acabam fazendo o aborto porque não tem políticas públicas que garantam com que ela possa ter o filho, possa curtir o filho, né? Não tem creche para todas as crianças. Eu pago, nem sei quanto que eu não vou nem falar aqui quanto que eu pago de creche, vocês não caírem da cadeira, porque é muito caro, certo? Ele passa 12 horas na creche porque eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar e tal. Então é uma coisa muito simplista, né? Falar que a mulher vai fazer o aborto todo mês. Não sabe, isso aí, não sabe, não tem a mínima ideia do que está falando. Assim. Tá falando uma asneira do tamanho do mundo. E essa coisa também que vocês falaram de, para colocar no orfanato. É isso que eu ia falar. Você falou, porque não tem, a mulher se apega. Entendeu? Imagine você, o bebê mexe. Ai, que emoção, mexeu e tal. E você não querendo ter aquele filho, mesmo você não querendo, você sabendo que não tem condição de o que você vai dar pro orfanato depois que nascer, você se apega. E aí o trauma é maior do que um aborto. É maior, porque é no corpo e é no emocional, no mental, enfim. Dificilmente essa mulher vai assim se recuperar totalmente para depois ter um filho tranquila. Ela vai estar sempre lembrando daquele filho que ela deixou no orfanato, não sei o que e tal, se sentindo culpada, porque se tem uma coisa que nos acompanha além do assédio, é a culpa, principalmente da gente que tem que decidir, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que a gente tem que decidir. E é um absurdo, a gente tem que decidir se a gente vai trabalhar, se a gente vai ser mãe, se a gente vai casar. É um absurdo, porque a gente pode, se tivesse as políticas públicas para a gente conseguir conciliar, a gente conseguiria conciliar. Agora não tem. E tem um monte de... isso para as mulheres que querem ter um filho, mas tem aquelas que não querem, que não tem condição. Tem aquelas meninas de 12, 13 anos, é um absurdo. Falar para uma menina de 13 anos, você começou sua vida sexual... Se ferrou, cara, você engravidou, agora você vai ter que ter um filho, porque não sei o quê, porque Deus acha que você não deve fazer. Isso aí é uma hipocrisia, porque é o seguinte, quando o nego coloca lá tropa, agora, né, tropa lá na Palestina, é por questões do quê? Religiosas. Também, questão de terra, não sei o quê. Então, assim, essa coisa de religião, vamos, né? Fala sério. Então, para completar, eu acho que é bem isso que você disse, a gente vive uma hipocrisia no debate com relação ao aborto, né? Porque uma vez que ele está criminalizado, as pessoas evitam até falar sobre isso, porque falar sobre aborto é como se a gente estivesse fazendo apologia. Quando eu vi minha amiga abortando, gente, era falta de informação. Ela achava que era normal, que ela podia simplesmente abortar todos os meses e que ela não ia sofrer consequências. E sofreu. Se a gente tivesse uma política pública que explicasse a questão do aborto, eu tenho certeza que ela não ia passar por tudo que ela passou. E a hipocrisia maior é porque, assim, o aborto é sim legalizado, gente, pra quem é rica. Para as mulheres ricas tá legalizado. Agora, pra mulher pobre, ela se ferre, ela que fique grávida, ela que sustente o filho, e é ela que vai ter mais dificuldade para criar esse filho. Não é a mulher rica que tem condição de fazer o aborto e que tem a opção de fazer o aborto. É a mulher pobre. Então, tipo, a gente tem que começar a fazer esse debate de forma mais franca e menos moralista, porque quando trazem o debate, você está tirando uma vida. Peraí, mas em que momento começa a vida? Até o 4º mês, se o sistema nervoso central do bebê não está formado, ele não vai sentir nem dor se você abortar. Nas primeiras semanas, eles são só um bandinho de célula. Em que momento aquele bebê tem uma alma para você chamar aquilo de vida? Na Bíblia também não está escrito. Então, por que vocês tiraram da cabeça de vocês que aquele zigotinho lá tem uma alma? Vem provar pra mim, entendeu? Tipo, não existe isso. A gente tem que parar de fazer o debate moral, a gente tem que parar de fazer o debate religioso e fazer o debate técnico e franco, de verdade. Porque se você é a favor da vida, então vamos legalizar o aborto, porque um monte de mulher tá morrendo. Uma pessoa irá morrer agora. Ai. Como assim? Nossa, que horror!
A Cacau falou da amiga dela que tentou abortar, é isso? Né? Não, ela abortou. Ela abortou. Várias vezes. E era aliás. adolescente, né? Ela abortou dos 14 aos 16 todos os meses. Gente, então, adolescente. E a Capitolina é uma revista para meninas adolescentes e a gente queria fornecer uma alternativa justamente para as revistas adolescentes que não falam sobre isso. Por exemplo, não vamos citar nomes, né? Pode citar. Tá. Nome aos bois. Por exemplo, a gente pega uma Capricho da vida. Você já leu algum texto da Capricho sobre legalização de aborto, sobre direito ao corpo, sobre como tudo bem fazer sexo desde que você entenda o que você está fazendo, entendeu? Então tem que ter uma educação mesmo. E se as meninas fossem educadas... Só Demi Lovato. Não tem isso. Demi Lovato. Tem isso, só que não. Então, exatamente. Que também é uma coisa legal, mas, sabe, acho que a gente Legal tem o que... quê? Você pode Demi Lovato, estrelas pop, é uma coisa Então legal. tá E a bom, gente também beleza. fala sobre isso. Beyoncé. Tem que respeitar, né, o interesse das pessoas. Sim. Mas eu acho que esses assuntos, eles acabam sendo muito deixados de lado e a gente não pode achar natural que uma mulher não se sinta à vontade falando sobre o próprio corpo, falando sobre a própria sexualidade. Ela tem que ser educada, não tem que ser calada. E eu acho que ela, sendo educada, medidas como... medidas não. O debate do aborto avançaria muito. Eu acho que é interessante a gente colocar também, vamos falar do Uruguai, que é onde eles descriminalizaram o aborto. Quando a gente pega as estatísticas de abortos que ocorrem, a gente pega essas estatísticas baseadas nas mulheres que foram parar no hospital, que sofreram consequências desse aborto, são as mulheres que morreram ou que tiveram complicações nesse aborto. Então, as estatísticas estão nisso. São muitas mulheres que não estão nas estatísticas e que também fizeram aborto em algum momento da vida e que em nenhum momento vai estar em números. No momento em que você descriminaliza o aborto, você descobre o número real de abortos que acontecem, só que, surpreendentemente, o número cai. E por que o número cai? Porque a descriminalização do aborto não vem de maneira inconsequente, racional, agora é isso aí, gente, vamos todo mundo abortar. Não é assim. Existe um acompanhamento psicológico e existem medidas públicas de conscientização dessas mulheres, porque o aborto não é uma coisa simples de você fazer, é uma coisa que traumatiza o seu corpo, é uma violência contra o seu corpo. Você não vai simplesmente fazer o aborto e falar, olha que da hora, vou fazer isso todo mês e vou usar como método contraceptivo. É muito mais simples você usar camisinha, é muito mais simples você tomar um anticoncepcional, apesar de, enfim, eu, por exemplo, não tomo porque eu acho que descontrola hormonalmente. Mas assim, a gente tem opções. É muito mais simples você usar métodos contraceptivos e não ter que abortar. Mas às vezes você vai precisar. E é essa conscientização que vai vir também como uma medida de saúde pública que faz com que os números caiam. Porque é óbvio que as mulheres não vão querer usar, fazer do aborto o seu método contraceptivo. Porque é isso que principalmente os religiosos que são contra, tentam fazer, maquiar como sendo o nosso discurso, né? Eles tentam fingir que a gente está falando, olha gente, cancela aí camisinha, cancela anticoncepcional, porque agora a gente vai abortar. Não, não é isso. A gente só... inclusive eles são contra a camisinha e anticoncepcional, porque também Mas enfim, tipo, a gente precisa pensar no aborto, na descriminalização do aborto, como uma forma de diminuir também o número de abortos, porque é isso que de fato vai acontecer a partir do momento em que a gente tem isso pautado como de fato tem que ser pautado, que é um problema de saúde pública e uma questão de saúde da mulher. Saúde física e saúde psicológica. Então, gente, Celaine, né? A integrante realiza censura que cota dos dois lados. A pauta. Então, É nosso cérebro. eu, né, vou falar que como adolescente, né, eu acabei de fazer 18 anos, e tenho uma vida sexual. E se acontecer de um dia eu engravidar, eu vou pensar em abortar, porque eu tô começando uma vida agora de trabalho, de estudar, e realmente eu não tô conseguindo nem me manter, eu manter um filho. Então, é uma coisa ridícula isso, porque, sabe, uma questão de você não ter posse do seu corpo, não poder fazer o que você quer do seu corpo,
por conta de uma sociedade que te impõe que você tem que ser aquele ser que vai procriar, que vai colocar gente no mundo e é só isso, entendeu? A coisa do sexo, a coisa do ter filho, a coisa do lavar e passar. Ser mãe. Então, é absurdo isso. A religião, ela não pode comandar coisa de... A religião, pra mim, ela tem que estar longe da política, tem que estar longe das decisões de uma pessoa, principalmente das mulheres, que já comanda demais. E é isso, eu sou absolutamente contra esse negócio de você querer impor que a pessoa não pode comandar o teu corpo, que é ilegal você pensar em parar ou não parar um negócio. Mano, ter um filho sendo adolescente, você não tem uma ideia de como educar uma pessoa ainda, você não tem ideia de como manter uma pessoa ainda, porque você não sabe nem como se manter ainda. Tá absurdo. Só fazer um comentário, que os métodos contraceptivos, né, se a gente for ver, eu não sei, tipo, eu não conheço um, assim, de cabeça agora que seja, além da camisinha, né, que é do homem, tipo, o homem não toma hormônio, por exemplo, pra, né, método contraceptivo, é só a mulher, sempre se joga isso pra culpa da mulher, né, a mulher não engravidou porque não toma anticoncepcional, mas, cara, é uma opção minha de não tomar anticoncepcional, por que o cara nunca se desenvolveu na ciência algo para os homens também, né? Existe anticoncepcional masculino, mas o capitalismo não permite que seja comercializado, não vai dar lucro para as indústrias farmacêuticas, porque é tomado uma vez por mês. Nossa. Diferentemente do anticoncepcional feminino que você toma todo dia e que a produção é maior, logo o lucro é maior e tudo mais. Só falar também uma coisa. 5h30. Que nem todo mundo sabe. Nossa! Mas Mentira. tem preservativo feminino também. Sim, E é extremamente. Você vê que contradição, né? É difícil de ser utilizado, não é todo mundo que tem facilidade para usar. E é difícil de ser encontrado, não é distribuído, não sei o que lá e tal. E além dessa coisa, o preservativo feminino. E além disso, eu estava até conversando aqui atrás, com a menina que é jovem, adolescente e tal, para ela ir no posto pegar um preservativo é muito difícil, porque a mãe dela vai no posto, a vizinha, a fofoqueira do bairro vai no posto. Então, assim, como é que ela... vamos encarar, assim, a realidade é que as pessoas não acham natural, não sei por causa de quê, já que todo mundo veio a este mundo através do sexo, mas as pessoas não acham natural que as meninas iniciem sua vida sexual. E